Olá, bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5. Direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. E pelo canal do YouTube Otivista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira, Tonhão, eu mesmo. Oferecimento Movimento Verde Paracatu, Copefam e VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito do teatro em nossas vidas. O teatro transforma a nossa rotina. Ele ensina a gente a ter mais empatia e nos ajuda a perder a timidez. Subir aos palcos ou simplesmente assistir a uma peça teatral desenvolve a nossa comunicação, melhora a autoestima e exercita a criatividade. É uma verdadeira terapia que reflete a vida real. Para falar a respeito deste tema, hoje está conosco a minha grande amiga e parceira, Ruth Brochado. Bom dia, Ruth. É um prazer imenso ter você conosco. A primeira pergunta: quem é você, minha amiga Ruth? Bom dia, Tonhão. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado FM, do programa Pimenta Malagueta. Esse é quente, né? Então, Tonhão, Ruth é essa mulher que sempre lutou pelo que quis fazer, pelo que trazia satisfação, alegria, que completasse, né, algo a mais na sua vida. E essa Ruth, ela foi descobrindo esse novo mundo no seu dia a dia, desde solteira, né, desde muito nova. E hoje nós estamos aí. Continuamos dando a nossa parcela de contribuição, né, nas áreas da cultura, agora também no meio ambiente e na educação. E a gente vai seguindo firme com esses propósitos. Ô, Ruth, você é professora graduada, né? Você já deu aula há muitos anos? Muitos anos, me aposentei, né? Trabalhei no Estado mais de 30 anos. Me aposentei com 33 anos, mas, na verdade, eu tinha 2 cargos, um ficou para trás. Eu aposentei em um cargo, com mais de 33 anos, e o outro ficou para trás. Mas eu tive a oportunidade de ter experiência, trabalhei com artes no colégio, antigo Colégio Soma, colégio na época da nossa saudosa Valderez, o nosso querido Minha primeira Márcio. professora. Então, e a gente foi envolvendo, foi passando por uma escola e outra, que no estado tinha isso, né? Tomava enquanto era contratada, onde tinha vaga, depois tomava posse onde tinha vaga, e aí a gente ia caminhando até chegar no lugar que esse aqui eu vou ficar. E assim foi, né? Por fim, eu fui parar na Escola Estadual Delano Brochado, e lá eu fiquei até me aposentar. Ô, Ruth, não é para chorar, não, mas Ruth é esposa de um meu grande amigo inesquecível, Florival Ferreira. Já estou pondo água aqui na taça. Florival Ferreira, que foi um grande companheiro, um companheiro de todos os momentos, e uma das pessoas que mais me apoiou quando eu entrei no serviço público como secretário de Meio Ambiente no governo de Almir e depois no governo de Vasquinho. Bom, Ruth, eu quero te perguntar o seguinte: quando exatamente você iniciou na área do teatro, no teatro, como atriz de teatro? Olha, na verdade, essa experiência eu comecei na igreja. Eu sou evangélica, presbiteriana, e lá comemorava-se as datas cívicas, sociais, à luz da Bíblia. Então, a gente tinha as peças de teatro, né? E eu comecei lá sem nem saber direito o que era
estar à frente falando alguma coisa, recitando algum poema. Você representava sem as saber partes da Bíblia. o que era, né? E aí, depois eu fui trabalhar no Dom Eliseu, uma escola que eu tenho assim, um profundo... a gratidão mesmo pelo que o Dom Eliseu foi na minha vida, o colégio. E lá nós tínhamos a aula de boas maneiras com a nossa saudosa catita Adelina Botelho. Então, ali a gente foi, a catita já, né, já renomada no teatro, e ela foi passando aquela experiência para a gente, e foi percebendo um olhar clínico, né? Ela foi vendo e percebeu que quem tinha talento, quem não tinha e tal. E aí a gente desabrochou. Pois é, inclusive, nós, né, você foi companheira minha, eu fui seu companheiro na Moratória, né? Moratória. Onde acho que foi a maior produção teatral da história de Paracatu, né? Da nossa geração, eu acredito que sim. Né? Foi uma coisa... pena que ficou numa semana de apresentação só, né, Tonhão? Ficou na história. Agora, né? eu sei que eu sou bem mais velha do que você. Né? E eu sempre falei, eu tiro o chapéu pro Tonhão, porque ele, com o personagem dele, do Kim, né? Eu tinha 25 anos, fiz um papel de um cara de 75. Exatamente. Então, era uma coisa assim... E que eu, mais ou menos, nós somos da mesma idade, então eu ficava impressionada, né? Interessante. A experiência legal que a gente tem nos palcos era você. Você tinha uma dificuldade, não tinha experiência no teatro, aceitou o papel, e eu acho que foi um acerto mesmo, um achado mesmo, você para fazer esse papel. E você não conseguiu decorar, mexer com muita coisa, né? Sempre com não teve tempo de ensaio, movimento, né? verde, né? E sempre mexendo com essa área verde aí. E aí não teve tempo de decorar tudo e começava a passar, passava sua cola dentro do jornal, que o velho gostava muito de ler jornal, para todo lado. E tem uma cena nossa lá nessa peça que eu, na costura, quando a família fica pobre, né? Que vai para a cidade, pobre naquela época, ir para a cidade não era tão... Casa na cidade era para ir fazer compra, alguma coisa assim, um tratamento de saúde e tal. Aí, quando você senta num banquinho assim ao lado da máquina, eu na costura... Aprendi a bater pedal na máquina de costurar com nossa saudosa também, a dona Nízia, lá do Santana. E aí a deixa era você falando. E você passava a folha de jornal, passava e não falava. Eu falava, meu Deus, eu pensava, meu Deus, Tonhão perdeu a cola. E aí eu fui inventando. O que tanto procuras, meu pai? E você foi inventando também de lá. E a gente fez aquele diálogo ali, que não estava no script, né? E aí até que você encontrou a sua cola e nós seguimos, e ninguém percebeu isso, né? São coisas assim que marcam, que a gente não esquece. Hein? Mas é isso mesmo. Né? Eu tive uma oportunidade, hoje, que quando eu estudei no colégio interno, de padre salesiano, lá tinham operetas, que era um teatro musical, né? Sei. E eu participei de uma opereta, depois fui para Belo Horizonte estudar e nós fizemos uma peça de teatro também lá, muito interessante. E aí, quando Lavoisier me procurou, eu tenho um papel para você nessa peça, já passou uns 20 atores aqui, ninguém deu conta, e eu preciso disso, tem 2 anos que a gente está ensaiando, e dentro de 40 dias que eu preciso dessa peça. Eu disse, beleza, me dá ela aí, vamos ver o que eu faço. E no dia da estreia, não sei se você lembra, que eu estava com 42 graus de febre. O doutor Romero ia lá me dar injeção para ver se abaixava a febre, eu variando de febre, que peguei um resfriado, né? Mas são coisas que passaram que
Trouxeram boas lembranças para nós. Exatamente. Né? Ô, Ruth, como é que você avalia hoje a questão do teatro em Paracatu? Porque aquela época foi top, né? Antes dela também tinha muita coisa, antes da gente, da época de Dona Catita, tinha muita coisa bacana, né? Mas hoje... Então, Tonhão, quando a gente olha para trás no sentido de ver que muitas coisas boas que aconteciam, elas acabaram ficando ou esquecidas no tempo ou ignoradas mesmo, no sentido assim... Nós tínhamos aqui o Filodramático, né? E quando a gente vê a foto dele, puxa vida, igualzinho naqueles filmes, a coisa era linda demais. E como nós, apaixonados pelo teatro, não tivemos um espaço desse aqui. Ninguém se interessou em fazer como foi feito no Sobrado lá do Santana. Né? O Sobrado foi para o chão e fez outro. Não foi bem uma réplica, mas foi algo parecido. E isso não aconteceu. Então, é muito triste, porque nós fizemos, com a Catita, muitas peças mesmo. E elas aconteciam no Cine Santo Antônio. E o Cine Santo Antônio foi o espaço de teatro mais bacana, vamos assim dizer, que nós, a nossa geração daquela época, conheceu. Né? Então, quando a gente vê o Filodramático só nas fotos e passa ali pelo Cine Santo Antônio, vê aquelas portas fechadas, dá uma tristeza muito grande, sabe? Porque o que vai ser dessa geração que está chegando aí? O que elas vão entender dentro da cidade delas, o que é um espaço para o teatro, realmente para o teatro. Então, eu vejo com muita tristeza esse descuido, eu diria, para com um espaço mais adequado. Né? A gente apresenta nas ruas, a gente apresenta num auditório de uma escola. E hoje a gente não pode mais montar uma peça de teatro para apresentar num lugar que tenha uma boa acústica, um espaço... Um lugar aconchegante. Aconchegante, com camarins e tudo mais, porque tem a questão também se vai aprovar, se não vai aprovar aquele espaço, se tem tudo de acordo, e não tem. Então, a gente fica nessas pequenas apresentações. Eu, né, falo com muito orgulho, eu não tenho nenhum preconceito com relação a falar a idade. Eu, com meus 70 anos, comecei lá bem jovem, e na verdade, eu nunca parei de fazer, mas, por causa dessa falta de espaço, a gente vai... Desmotivando. Vai desmotivando, vai parando, e faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas aquilo que a gente gostaria. Eu pego lá os textos, teve uma vez que o Florival me deu de presente vários livros de teatro, inclusive o da Moratória. Aí, volta e meia, me bate aquela saudade, eu pego um livro daquele, começo a ler Maria Clara Machado, o Pedro, e vou lendo, e bate aquela saudade, aquela vontade assim de continuar fazendo, sabe? E, infelizmente, eu não sei, tomara a Deus que isso aconteça, de alguém ter essa... abrir visão, os olhos para essa questão e criar um espaço próprio que não tenha nenhuma interferência, falar não pode por causa da lotação, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Então, é com muita tristeza, sabe? Com muita tristeza. É uma oportunidade do pessoal ter lazer cultural verdadeiro, né? Porque hoje em dia, a cultura que você tem aí desses festivais, desses eventos que acontecem aí, como aconteceu agora esse festival, não sei nem o nome, porque normalmente eu nem vou nesses eventos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente está perdendo, e tem muito jovem
envolvido com o teatro aqui. Eu estava vendo isso o dia que, como eu te disse anteriormente, fora do ar, que quando teve o Vire Carranca em frente ao Afonso Arinos, o Saulo Sabino, que veio fazer uma apresentação sobre os animais do Cerrado e tal, que é um artista, cantor e compositor, conhecido já por alunos, e ele, em vez de ele trazer a equipe dele de atores, ele descobriu umas meninas aqui que deram o show, né? E essa questão da cultura, Ruth, ela é tão importante que no dia eu presenciei uma cena que eu fiquei emocionado. No dia que Saulo Sabino chegou, foi passar o som dele antes da apresentação, o rapaz que estava operando o som organizou tudo e ligou o som e ele começou a apresentar. O rapaz chorou, porque o rapaz lembrou de quando Saulo Sabino esteve aqui. Ele falou assim, Saulo, eu vi você cantando a música da Arara, eu tinha 7 anos de idade. Hoje o cara tem uns 27, parece, sabe? Então, isso fica na memória das pessoas, né? Uma peça teatral, uma apresentação bacana, uma coisa profissional. Então, nós temos o Guelber, né, que ele tem trabalhado com esses jovens aí e tem feito um bom trabalho, mas teatro de rua, né? E eu gostaria muito que nossas autoridades, né, tivessem um leque mais aberto, uma visão mais assim, mais avançada, sentimental, né, das lembranças. Paracatu foi um berço assim do teatro, por exemplo. Não, Atenas Mineira, Paracatu. Atenas Mineira. Então, a gente precisa desse olhar de vocês para essa questão, porque o teatro, ele forma cidadão, né? Ele burila muito a pessoa. Porque, Tonhão, o teatro, quando a gente faz igual são vários personagens, né, que eu já fiz, então, e você pegar o caráter, a personalidade de cada personagem desse, e você interpretar, não é muito fácil. Não é muito fácil você ser mais cômico, mais dramático, mais romântico. Então, isso transforma muita gente. Isso faz a gente ter uma visão de vida, porque acaba tendo a empatia com cada personagem, né? E aí a gente vai... poxa vida, fulano de tal foi assim, assim, assado, ciclano foi assim... E acaba... talvez, às vezes, até sem a gente perceber, da gente burilando a nossa própria personalidade e pegando a essência de cada um para formar o nosso todo, né? Para dar uma mudada, uma visão mais aberta, uma visão mais clara das coisas. Ruth, quando eu vejo você falar isso aí, eu estou lembrando aqui do filme que Lavoisier fez, Morro do Ouro, aquele do Morro do Ouro. Naquele filme, ele me convidou para ser um feitor. E o que eu aprendi ali, inclusive, a única vez que eu andei a cavalo na minha vida foi num filme daquele, que eu era um feitor, andava assim uns 50 metros a cavalo, né? Então, eu aprendi muita coisa ali e guardei para a minha vida. Naquela época, eu conheci seu Leno. Ele era velhinho, né? Ele era escravo no filme, e eu era feitor. Feitor é quem ficava na cola desses escravos todos, né? E aí ele estava com dificuldade de descer de um carro de boi. Aí, em vez de eu ir lá e brigar com ele, eu carreguei ele, botei ele no chão para ele caminhar, entendeu? Como feitor. Porque o feitor antigamente descia o rei na turma, né? Então, você vai vivenciando essas questões, né, Ruth? Uma outra questão que eu queria comentar com você, Ruth, é o seguinte. O Cine de Santo Antônio,
Quando Almir foi prefeito, eu achei que o Cine Santo Antônio ia dar uma alavancada, porque começou a ter cinema para as crianças, foi quando fez uma parceria com a igreja, né? Com a Igreja Católica, que reformaram tudo. Depois, esse cinema foi desativado e hoje está tudo desativado lá dentro. E nessa última eleição, Ruth, eu fui candidato a vereador. E uma das propostas que eu tinha gente que falava que eu era maluco. Uma das propostas que eu tinha era de eu buscar recurso, que eu sei onde tem recurso, para a gente reconstruir o filodramático, porque não é difícil de reconstruir o filodramático. Se você for no Ministério da Cultura, você consegue recurso para refazer ele, porque nós temos milhares, eu não digo, mas nós temos inúmeras fotografias que a gente pode refazer ele, uma réplica dele. Com certeza, né? Bacana, né? Então, eu acho que precisa dessa verdadeira cultura do povo de Paracatu. Para essa verdadeira cultura, a primeira coisa que tem que se lembrar é que Paracatu já foi considerada Atenas Mineira. Como esqueceram disso, nós fomos perdendo as nossas raízes culturais de base, as raízes verdadeiras, né? Então, eu entendo muito bem isso e não sei se algum dia a gente vai ter um espaço aqui para essa meninada aí que está envolvido com teatro. Inclusive, essa meninada, eu acho que eles tinham que fazer uma manifestação e procurar as autoridades. Procura o Ministério Público, chega lá, o Ministério Público, nós estamos querendo e não temos espaço. Aí o Ministério Público articula com o poder público, com o vereador, com o prefeito, sei lá com quem, faz a negociação com a Igreja Católica e recompõe pelo menos o Cine Santo Antônio. Então, Tonhão, eu ficaria assim muito feliz da vida se pelo menos o Cine Santo Antônio fosse restaurado. Para isso, né? E o Cine Santo Antônio abrigou já os antigos, velhos festivais de música. Né? Eu lembro que a Rádio Juriti, né? Então, na época de Maria Romualda, e a gente trabalhava com ela e esses festivais começaram. Hoje eles nem são contados nessa contagem que tem esse novo festival aí. Mas era muita cultura, sabe? Era muito envolvimento, ficava lotado o cine. Nós fizemos, quando eu trabalhei no Soma, nós consegui criar um grupo de teatro lá no Soma. E Márcio e Valderez, eles davam total liberdade para a gente fazer. Aí eu falei, bom, enquanto eu dou aula, eu dava aula do primeiro aninho até o ensino médio. Então, eu falei, como que eu vou conseguir? Eu preciso de ajuda. Aí eu, conversando com eles, eu perguntei se podia convidar a Dione Costa, minha querida prima, para a gente trabalhar esse trabalhando na buchinha teatro. Que era boa juntos, exatamente. Né? A trabalhar o teatro. Aí ela concordou, Valderez tinha era impressionante a visão dela e de Márcio. Então, olha, a gente trabalhou assim, foi muito bom, pode ser. Ela fala assim, Ruth, tudo que é bom a gente pode e deve copiar. E realmente, né? Não é ter inveja, é valorizar o que o outro fez e a gente fazer da nossa maneira e aí ir caminhando. Então, nós fizemos, Tonhão, montamos esse grupo, Somarte, e fizemos uma peça de teatro que os alunos, até hoje, quando me veem, eles falam sobre essa peça. Quantos anos tem isso? Então, e foi, sem ser a Moratória, que foi uma peça para adulto, de peça infantil, foi a de maior bilheteria aqui nos últimos tempos em Paracatu, sabe? Que foi patrocinada pelo Soma. Então, foi muito bom. E aí a gente vê quanta coisa. Tinha os shows de calouros lá. Eu lembro. Sabe? A Rádio Juriti, né? Acontecia lá, lotava. Todo sábado cedo, não era? Acabou, né? As pessoas hoje estão elas estão
vendo as coisas, copiando muito coisas ruins para a vida delas, né? Então, a gente precisa apelar mais para ver se a gente consegue ver esse sonho realizado de ter, pelo menos, o Cine Santo Antônio restaurado. Uhum. Né? Ruth, que você tem tantas lembranças assim, hoje em dia, o que você tem contribuído com a nossa cidade aqui com relação às apresentações teatrais? Escolas, como é que é isso? Olha, no teatro, propriamente dito, é muito fraco, né? Muito fraco. A gente fica muito assim. A Kim Ross nos convidou, Berenice Nascimento e eu, para a gente fazer algumas apresentações. Eu vestia de homem, pegava terno de Florival lá para vestir. Aí Zé Maria emprestava um chapéu. E aí eu pegava o sapato também de Florival e cada um emprestava uma coisa. E a gente compunha ali o personagem e a gente ia trabalhando, né, os causos de Paracatu e ensinando esses causos de Paracatu e lendas, né? Mas o teatro mesmo, muito pouco, o teatro propriamente dito. Né? Nós não temos essa falta de espaço, nos limitou muito sobre isso aí. Mas eu gosto muito porque nesse projeto que nós estamos trabalhando nele, patrocinado pela Kim Ross, contar e recontar histórias para encantar e transformar ideias, é ambiental, né? É tudo sobre o meio ambiente e a gente conta histórias, às vezes em cena, nunca conta com a roupa normal, sempre com uma roupa própria ali. E nós temos um teatro que a gente apresenta na quinta-feira, o teatro de fantoches com personagens reais também. E a gente faz aquela mistura ali e tem apresentado nas escolas estaduais e municipais que tem turmas do 4º ano. Então, é dessa forma que a gente tem mostrado Extravasa, o nosso... Exatamente. Né? Engraçado que todas as vezes que eu perdi uma pessoa querida na minha vida, estava fazendo um trabalho que me realizava. Quando meu pai morreu, Queijo e eu, né, que somos irmãos, a gente estava apresentando uma peça, e nas escolas também. Uma peça muito legal, mas sempre de conscientização. E aí, com uma semana depois que meu pai tinha morrido, a gente estava já de volta aos palcos. Enquanto estava no palco não sou eu. No palco é o personagem que eu estou interpretando. Não foi ele quem perdeu o pai, quem perdeu alguém na vida. Então, nada de ruim. Ali, normalmente, fazendo o seu papel. Mas, a hora que descia do palco, lágrimas descia, sabe? Então, mas a gente nunca deixou, né, de fazer. E quando eu perdi minha mãe, aí eu já estava na direção da escola Odelano, e eu fiquei também uma semana sem trabalhar, mas não chegou nem uma semana, logo eu voltei. Por quê? Porque você está sendo ocupado com alguma coisa que te agrade, que te satisfaça, é muito melhor do que você ficar lamentando. A minha neta, quando virou estrelinha, a Berenice me chamou para esse projeto e eu fui, porque o que eu mais precisava naquele momento. Eu sei que tudo é propósito de Deus em nossas vidas, porque Ele sabia, Deus sabe, né, de tudo, Ele que proporciona tudo para nós. O quanto aquilo ia ser importante para mim, Ele abriu essa porta. Então, a gente já está há mais de uma década juntas aí, caminhando, e eu tenho a oportunidade de contar as histórias e criar ali na hora uma coisa e outra, e isso é muito bom. Então, o espaço que a gente tem hoje de teatro e a nossa parcela de contribuição que nós temos dado hoje é essa. Né? E
Aí eu não me importo também, personagem. O ano passado eu fiz o papel da girafa, com uma roupa de girafa que a gente manda fazer. Esse ano eu estou com um personagem que é a ursa cor-de-rosa. Então, só aparece o rosto, tem luvas, tem o sapato, o macacão todo rosa e tal. Muito legal. E a gente apresenta para todas as escolas, inclusive da zona rural. Semana que vem começa com os alunos da zona rural. Então, ultimamente, a nossa gama de contribuição tem sido dessa forma. Infelizmente, né, por falta de incentivo, por falta de apoio, né, e, inclusive, de espaço. Ô, Ruth, te falar uma coisa. Eu gosto sempre de contar passagens da minha vida, porque muita gente lembra dessas passagens quando eu estava na vida pública, principalmente. Um belo dia, eu chamei Queijo. Esse Queijo, vem cá. Nós vamos fazer um teatro de garis. Não sei se você lembra desse Lembro. teatro. Eu tenho isso filmado, eu tenho as fitas até hoje. Aí ele falou comigo, então, se a Funasa me liberar, nós vamos fazer esse teatro. Eu disse, beleza. Falei, olha só que tem um detalhe, eu quero os garis como artistas. Aí, beleza. Aí ele foi lá, começou com os garis num dia, no outro eu virei para ele, aí, Queijo, como é que não, será que eles dão conta? Ele falou, Tonhão, o povo lá é fera, nós vamos montar a peça de teatro com os garis. E, na época, tinha Humberto, da Gráfica. Uhum. Humberto da Gráfica. Grande parceiro também do palco. Era o ator também. E aí, no final das contas, foi criado uma peça de teatro com os garis e o secretário de Meio Ambiente entrava como ator na peça, que era eu na época. Eu já tinha uma certa experiência, né? Então, a gente envolvia o fiscal de posturas do município, que era Abacaxi. Ele era esposo de uma gari, que ele ficava só em casa jogando baralho com o padre dele, que era Humberto, né? E não queria trabalhar. E só sei que a gente levava isso para as escolas, fazia isso na feira de produtores, quando era atrás da prefeitura, e era um sucesso estrondoso, entendeu? E os garis que eram atores. Então, você acha que não, mas você vai trabalhando não só... É o que a gente falou sobre as pessoas, quando são atores, que eles se comprometem também com a questão. Eu lembro que teve uma vez que um dos garis que trabalhava, que era varredor de rua, os garis eram varredores de rua, gente muito humilde. Ele levava os filhos dele, aí na peça Queijo, que era o pai, o marido de uma gari, lá ensinava como é que tirava piolho da cabeça da criança, catar piolho, como é que era, que não podia fazer assim, que tinha que queimar no fogo, entendeu? Isso aí, as crianças vibravam, os garis com as roupas de gari, né? E era sucesso total, que a gente não dava conta de atender as demandas que tinham todas as escolas de Paracatu. Né? Os garis trabalhavam numa parte do dia, na outra parte eles ganhavam hora extra e eram os atores. Né? Então, isso aí é igual o trabalho que vocês estão fazendo através da Kim Rosa nas escolas, levando consciência, comprometimento das pessoas. E você pode até nem ver isso agora, mas daqui 10, 15 anos vai acontecer igual o técnico que estava passando o som com o Saulo Sabino e chorou de emoção, porque lembrou quando ele tinha 7 anos na escola, não sei nem que escola que foi, que Saulo Sabino foi apresentar esse show lá. Né? Mas então isso aí eu estou dizendo, eu estou falando para mostrar, Ruth, o quão necessário é o teatro na vida da gente. Tonhão, você me fez lembrar de um episódio que a Guia Stu aqui, eu acho que ela precisa até ser mais vista ainda, sabe? Porque é muito interessante. Eu sei que ela já é bastante conhecida, mas, ao meu ver, teria que ser mais ainda, que é um trabalho espetacular sobre, né, o guiamento turístico aqui na nossa cidade, levar o turista para conhecer, né, todas as áreas da nossa cidade.
E, então, nós trabalhamos um projeto lá que é Conviver Memórias com os idosos. E aí eu fiz um personagem, uma estrangeira. Uma estrangeira que chegou e encontrou com eles e tal, mas ela não falava o português. Então, aí a Berenice era a minha intérprete. Uhum. E aí eu entrava em cena com um vestido longo, muito bonito, com muito colar, com luvas, sombrinhas de renda e tudo mais, que foi até a Graça Jales que emprestou. E aí eu começava... Aí Berenice falava com o pessoal assim, gente, ela está dizendo que é um prazer muito grande estar aqui. Não tinha nada a ver. E aí eu ia falando assim. Aí depois terminou aquela cena e tal, e teve o almoço, teve o intervalo, e eles lá conversando, gente, mas que estrangeira bonita, eu de peruca loura, que estrangeira bonita é aquela, hein? Nossa, muito legal ter conhecido ela e tal. E eles acreditavam que realmente era estrangeira. Né? Então, assim, a gente deixa, né, essa memória afetiva em todas as faixas etárias, quando a gente trabalha com amor e por amor. Eu sempre digo que tudo que a gente faz com amor e por amor flui bem, porque Deus é amor e é Ele quem faz isso com a gente. Pois é, Ruth, eu acho que nós já demos uma pincelada em quase tudo, né? Sobre teatro. Você tem mais alguma ideia para a gente apresentar para o nosso público? Não, eu queria só lembrar aqui que eu, né, hoje faz parte da minha memória afetiva e cheia de muito amor, é que quando o Florival aqui chegou, ele já saiu de Montes Claros, um jornalista consagrado. Uhum. E ele veio com sua mala, está lá guardada, lá em casa, com as matérias que ele escrevia lá, que ele guardava lá, ele trouxe, e com as que ele começou aqui, está tudo dentro dessa mala, muita coisa. E eu conheci o Lavoisier através... O Lavoisier, não, o Florival, através dessa peça, Moratória. Moratória. Uhum. Fui apresentada a Florival pelo Lavoisier, porque Florival chegou, ele ficou no Hotel Presidente, depois ele descobriu que tinha um hotel de frente à Caixa, ele ficou nesse hotel até achar um lugar melhor. No Valso Hotel, né? No Valso Hotel. Aí depois ele soube do Hotel Rex, que era do tio de Lavoisier, e ele foi para lá. Então, Lavoisier chegava lá no teatro e falava assim, eu não sei se você lembra disso. Aí ele falava assim, gente, chegou um moço lá no hotel que ele é assim, 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 assado. Ele é jornalista, ele é isso, é funcionário da Caixa Econômica, é advogado, tem curso disso, curso... E foi falando aquele monte de coisa sobre ele. Vou tomar um golinho d'água aqui para dar conta de ir até o fim. Aí, ele vem aqui para avaliar o nosso trabalho. Bom, os ensaios lá. Os ensaios. Aí... Eu ia, os mais novos lá, que estavam todo dia lá no ensaio, éramos nós dois. Né? E aí, o Lavoisier, um dia a gente vai deixar Lavoisier no hotel, Bárbara, da Emater, era extensionista da Emater. Aí, no fusquinha dela, nós vamos deixar Lavoisier lá no hotel. E, quando Lavoisier desceu, o Florival estava ouvindo jogo pelo rádio, com um radinho assim no ombro, ouvindo o jogo. Aí Lavoisier gritou, Bárbara, peraí, que o moço está aqui, vou apresentar para vocês. E falou com Bárbara, assim, eu lembro disso como hoje, e falou com Bárbara, assim, falou com o Florival, essa aqui é a nossa sonoplasta, que era Bárbara, né? E essa aqui é a nossa principal atriz. Ele falou, opa, aí pegou na minha mão. E aí... a gente ficou ali naquela, ele querendo fazer uma entrevista comigo lá na rádio e tal, e eu já correndo. E, de repente, um dia, as meninas, a gente estava num evento e minhas colegas de trabalho falavam assim, Ruth, aquele moço está olhando para você. Eu falei, que olhando para mim, menino?
tanto de mulher que tem aqui, tá olhando para mim o quê? Ruth, aquele moço tá olhando para você. De repente, a gente trombou os olhares ali e nunca mais, né? Nunca mais parou. Então, resumindo, ele tinha, com a vinda desse político aqui a Paracatu, ele fez uma matéria para o Jornal de Montes Claros. E eu tinha ido ao culto, e do culto a gente tinha ido na casa de uma amiga lá da igreja, e descendo estava ele sozinho naquele barzinho o Adir, seu Rui, da Caixa, né? Assim que a gente sempre fala. Ele estava sozinho lá com os papéis na mão. Aí eu cheguei, cumprimentei e tal, no mesmo dia. Isso aconteceu, essa troca de olhares de manhã, e à noite aconteceu isso. Aí ele me falou que ele estava esperando uma pessoa ali, que ia para Montes Claros, e ia levar aquela matéria para ele. Não tinha a internet como hoje, né? Você põe ali, o trem, um segundo, já está lá do outro lado. E aí ele passou o dia todo fazendo aquela matéria, e essa pessoa ia levar para pôr no dia seguinte no Jornal de Montes Claros, e ele me deu para ler. Então, o que aconteceu entre nós? Eu fui a primeira pessoa em Paracatu a ler uma matéria jornalística dele, e ele me conheceu através do teatro. Na época da moratória, não? Na época da moratória. E aí, disso aí, né, nós ficamos ali 3 anos entre paquera, namoro e noivado, porque aconteceu tudo passo a passo entre nós, e vivemos casados 41 anos e meio. Nunca eu fui empecilho para ele no trabalho jornalístico e cultural dele, e nem ele foi no meu. Na educação e na cultura também. Então, foi um dos fundadores da Academia de Letras, né? Ele também participou da Associação dos Amigos da Cultura. E, então, a gente já casou, assim, antes de se conhecer bem, né? A gente já estava casado ali, né? Deus já tinha preparado tudo aquilo ali para nós. Então, eu queria só reforçar isso aí, demais, que isso aí me deixa, assim, com muita emoção, né? E são lembranças, né, que eu guardo no cantinho aqui. É bom que no nosso bate-papo nós falamos sobre o teatro, os sonhos, as esperanças de melhores dias no teatro e tal. Você contou passagem da sua vida, que é importante, inclusive, para mim, né? Então. Que fui amigo dos vocês dois. Dentro da cozinha lá de casa, né, Toninho? Então, para mim é muito importante isso. Agora, Ruth, eu queria dizer para você que nosso horário já está findando. Queria que você aproveitasse a oportunidade, mandasse um recado para os seus amigos, para o povo de Paracatu, para os seus irmãos, para a turma toda aí, para aproveitar essa oportunidade, porque isso aqui, tanto na Rádio Eldorado como no canal do YouTube, o pessoal vai ouvir e assistir, e no canal do YouTube essa entrevista vai ficar para a posteridade, né? Então, seus filhos vão poder assistir, seus netos, seus amigos de longe, né? Então, eu gostaria de dizer que não desistam. Vocês que estão começando aí no teatro, né? Eu nunca desisti. Eu tive a oportunidade de participar do filme de Nelson Pereira dos Santos, A Terceira Margem do Rio. Depois nós fizemos um curso na Casa de Cultura e nós fizemos um curta, né? Veredas do Tempo, um filme muito bacana, só com pessoas daqui de Paracatu. E foi acreditando em mim, né? Nesse dom que Deus me deu de representar, foi acreditando em mim que eu prossegui. E, sem esforço, né, meu companheiro me conheceu assim, me recebeu assim e conviveu comigo durante mais de 4 décadas fazendo teatro. Então, que vocês possam, que são jovens hoje, que estão aí trabalhando o teatro,
que vocês possam acreditar em vocês mesmos e seguir em frente, enfrentando os desafios, mas não desistindo nunca. E aos nossos políticos, lembrar, né? Não como um dia eu ouvi falar, Paracatu não é apenas mineira mais, é apenas mineira. Eu fiquei muito triste com essa frase da pessoa dizer que Paracatu é apenas mineira. Então, vamos mostrar para esse povo que Paracatu tem raiz, sim, que Paracatu é o berço da cultura, sim, que vive a cultura. E isso só vai acontecer se você acreditar em você mesmo, se você fizer o que nós no passado fizemos e que, embora a idade já vai avançando, a gente não desiste, a gente continua fazendo uma coisa e outra, mas a gente não desiste. Por quê? Porque nós amamos a nossa cidade, nós amamos a cultura e nós temos que expandir isso e mostrar para o povo, Paracatu é cultura. Beleza, Ruth? Eu quero te agradecer do fundo do coração e dizer para os ouvintes que eu fico muito emocionado porque, às vezes, a gente faz críticas aqui no programa e algumas pessoas criticam a crítica que a gente faz, que normalmente são críticas construtivas. Exatamente. Né? Toda crítica que eu recebo, eu dou uma pincelada nela. O que eu acho que é lixo, que não tem nada a ver, eu descarto. E o que eu acho que eu preciso de melhorar, eu aproveito a oportunidade para, através da crítica, né, Isso. caminhar. Então, e você fez algumas colocações na sua fala final, que também são minhas colocações. Eu acho que o pessoal tem que escutar nós que temos um pouco mais de idade, porque você vai crescendo conforme a idade vai chegando. Né? E muitas vezes as pessoas mais novas, por não escutar, perdem a oportunidade de ficar para a história. Não é isso? Isso. Então é isso aí, Ruth. Eu agradeço, Tonhão, porque nós tivemos o privilégio de conhecer, viver e conviver com o Catita, Adelina Botelho. Depois chegou a Help, né? Que também fez muita coisa boa no teatro. Volta e meia a gente está fazendo alguma coisa, mas é exatamente isso. E você abre essa oportunidade da gente fazer esse desabafo, né? E pedir o socorro, né? Pedir o socorro para que os nossos políticos, né? Eles estejam, as grandes empresas estejam vendo isso aí e fazendo alguma coisa para que aconteça de fato, né? O teatro como um ponto positivo na vida de quem gosta, de quem faz e de quem assiste também. Né? Não é só de quem está no palco, é de quem está na plateia também. Então, é isso. Eu quero muito agradecer você, viu, Tonhão? Eu gosto de falar com as pessoas que você é da cozinha. Ela era, né? Era da cozinha lá de casa. Altos papos com Florival, sentado lá na mesa da cozinha, conversando. E era muito tempo, você lembra, né? E a gente hoje tem essas lembranças guardadas com muita alegria, com muito saudosismo. E mas é isso aí. é isso. É isso. Vamos parar por aqui. Mas eu quero te agradecer mais uma vez e dizer para o nosso público que o nosso papel aqui é um papel de levar informações para que a comunidade se comprometa e, no futuro, a gente tenha lideranças e pessoas comprometidas com a vida, com a história de Paracatu, com o meio ambiente, com a questão social. Né? É por isso que o Pimenta Malagueta, todo sábado, está aqui às 9h da manhã, levando esse bate-papo com vocês, com pessoas especiais. Quero aqui agradecer o pessoal da Rádio Eldorado FM, o Zusa, né, que é o chefão lá, e
agradecer ao Tobias, né, que nos cedeu o VIP Studio, agradecer o movimento dele, que nos apoia institucionalmente, a Copefam, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar, e dizer que nós estaremos de volta no próximo sábado, a partir de 9h da manhã. Muito obrigado a todos, grande abraço. Tenha um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anis. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar.